Graça e paz, queridos, presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. E como eu havia prometido a vocês, trazer mais algumas informações sobre aquela situação que está ocorrendo dentro do ministério da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, tá certo? Vou trazer aí a pessoa do Josué Augusto. Josué colocou uma matéria lá no canal dele. Lógico que eu não vou passar o vídeo todo do Josué aqui. Se você quiser ver o vídeo todo do Josué, vá lá no canal dele. Todos os créditos para o Josué. Eu apenas vou passar uma parte do depoimento do Josué, trazendo informações, algumas informações detalhadas sobre essa suposta pirâmide financeira que foi criada dentro da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, certo? E algumas pessoas simplesmente evaporaram, né? Evaporaram, filho. Muita gente saiu lesada, a dívida chega a quase R$ 1 bilhão e não se tem ainda uma nota de esclarecimento dos sites oficiais da instituição. E agora não se manifestou, não falou sobre, o que deixa a gente a pensar sobre essa situação. Porque é um ditado que diz que quem cala consente, não é? A instituição está sendo cobrada nessa situação e ela não emite uma nota. Por que estão calados? É a pergunta que não quer calar. Então, eu vou passar aqui todas as informações do Josué, certo? No final eu teço meu comentário, mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixa aí seu comentário e compartilhe os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro, irmão, de membros parceiros desse canal, patrocinando aí esta obra apologética, evangelística e missionária. Deste voto de confiança aí, o trabalho do Pedrosa. Ok? Sem mais demoras, irmãos, está aqui. Eu separei algumas partes do depoimento do Josué falando sobre essa situação e gostaria de compartilhar isso aqui com você. Preste atenção no que está acontecendo, tá certo? Eu prometi que iria trazer mais informações sobre isso. Está aqui o Josué com mais informações e pessoas que chegaram a falar com ele pelo WhatsApp, falando sobre situações envolvendo essa pirâmide financeira. Vamos lá. Olá, meus irmãos, bom dia. Eu vou trazer para vocês algumas notícias importantíssimas sobre esse esquema piramidal no qual vários gestores da IEADPE caíram nesse golpe. E logo em seguida, após essas informações, eu vou tecer alguns questionamentos muito pertinentes. E eu quero que você analise. São questionamentos, são suposições, e aí você tem o direito de analisar também e deixa aqui nos seus comentários o que você considera sobre tudo isso. Primeiro, veio à tona essa derrocada de gente que investiu muito dinheiro, onde esse esquema fraudulento, esquema criminoso, ele foi disseminado de uma forma muito fértil entre os obreiros da IEADPE, de Recife a Afrânio. Assistam ao vídeo, eu não vou repetir aqui o porquê de tanta fertilidade desse esquema e porquê tantos obreiros, diáconos, presbíteros, pastores, membros, de uma maneira em geral, caíram nesse golpe. Mais uma vez eu quero dizer, você vai ter uma noção do furo, do esquema criminoso que foi a captação desses recursos, um esquema criminoso dessas empresas que recebiam a captação desses recursos, faziam a administração e mandavam para o exterior para investir e, segundo as informações, pagando até 5% de rendimento ao mês. 5% de rendimento ao mês dá 60% ao ano. E tem muita gente que caiu nesse golpe. Agora, vejam só que isso aí está de Recife a Afrânio, como eu falei. Teve gente aqui no Ministério de Recife, da IEADPE, que investiu 400, 500, 1 milhão e até 6 milhões. Em se falar de 6 milhões, olha só aqui uma postagem de WhatsApp. Prestem bem atenção. Em Petrolina, você sabe qual é o pastor da IEADPE que está em Petrolina, não é isso? Você sabe, eu vou evitar aqui citar nome, tá? Dar detalhamento, porque a coisa é muito grave, a coisa fugiu do controle. Uma coisa é chamar Josué de endemoniado, o Giovanni Cardoso de endemoniado, é chamar Emanuel
Alexandre, de endemoniado, que estavam perseguindo a igreja, quando a gente vinha aqui denunciava a sede desse povo por dinheiro e por tantos e reiterados desvios de conduta e finalidade, com grandes e sucessivos escândalos. Então uma coisa é chegar e processar Josué na justiça. Josué aqui é conhecido de todos, o Giovanni Cardoso, o Emanuel Alexandre. Então é muito fácil chegar nas redes sociais e fazer desacreditar aquilo que a gente denuncia. É muito fácil nos processar e arranjar testemunhas mentirosas contra nós. É muito fácil. Mas agora, fácil eu quero ver com tantos gestores envolvidos, diáconos, presbíteros, pastores, nesse rolo, que demonstra uma sede por dinheiro. E não era pouco dinheiro. Eu já repeti aqui e vou dizer. Agora talvez você entenda. Porque nos cultos se pede tanto dinheiro. Irmão Josué, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu estou falando do objeto dinheiro. Então diz assim, olha, falando ainda dessa aplicação financeira. A coisa é muito grave, eu não vou aqui detalhar, porque vários canais estão detalhando. Você vê que uma coisa, como eu falei, é lutar contra Josué, contra Giovanni Cardoso, contra o presbítero Pedrosa, contra a Rafa, né? Assim individualmente. Nós somos conhecidos, vimos aqui falando da verdade. Agora eu quero ver vocês, porque tem uma infinidade, 3.000 pessoas, não sei se todos são evangélicos, claro que não, mas assim, a informação é que pessoas, não somente obreiros, não somente membros, mas como pessoas ligadas, quer seja por laço familiar ou por amizade, contribuíram para que formasse um valor para poder se aplicar. Porque a informação que eu tenho é que esse captador de recursos só aceitava cotas acima de 100 mil reais. Então, se você não tem 100 mil reais, você tem 50, falava com seu irmão, com seu primo, com seu vizinho, olha, a coisa é boa, fulano ganhou, e ele, na sua confiança, completava os 100, passava dos 100 e aplicava. Então, agora, existe uma nuvem de gente que você não pode desvencilhar a conduta desses obreiros, tá, da igreja. Você não pode se desvencilhar. Em Petrolina, um empresário muito bem sucedido, numa postagem de WhatsApp, seguindo a orientação do pastor fulano de tal, você sabe quem é o pastor fulano de tal da IEDP que está lá? Investiu 6 milhões de reais na famigerada pirâmide fiscal e não teve retorno. Pastor fulano de tal, do Templo Central, vendeu um imóvel por 250 mil e investiu todo o dinheiro e não teve retorno. Do Templo Central foram vários. Eu não vou aqui, não citei o nome de ninguém aqui, também não vou citar, porque esse não é o caso. Eu quero enfatizar a filosofia de que a nossa briga aqui é pela correção, é pela retidão, é pelo cumprimento da Bíblia, das ordenâncias bíblicas daqueles que estão à frente da liderança, que devem ser exemplo para os membros. É o que a gente prega, fala, briga aqui todos os dias. Eu quero ver agora como vão se livrar desses escândalos, tá? Os questionamentos é o seguinte: estourou essa bomba. Se diz que esse esquema vinha remunerando a 5%. Quem aplicou 1 milhão de reais, estava ganhando 50 mil reais. E o capital lá assegurado. Então as pessoas correram para aí. Quem tinha 6 milhões de reais, como foi o caso desse de Petrolina, que eu recebi a comunicação, nessa pirâmide ele ia ter um retorno, não sei quantos meses teve, de 300 mil reais. Mais de 10, 11, 15 vezes. Só fazendo essas contas aí, o bagulho da poupança. As pessoas me ligaram durante o Congresso das Senhoras. Josué Augusto, estou sentindo a falta do gestor assessor da presidência. Vocês sabem quem é, né? O assessor da presidência não está aí. Por onde ele anda? Olha, as pessoas me ligaram os 3 dias do Congresso, tá entendendo? E eu soube que o gestor presidente disse, ele foi me representar nos Estados Unidos, mas concomitantemente a um evento anual tão importante aqui, sair para os Estados Unidos, e lá quem está é a filha e o filho, e Joel Freire, e por que marcaram um evento importante para arrancá-lo daqui, tá? No domingo, quando ele voltou, trouxe um pastor pregador, não justificou a sua ausência, e a cara dele estava totalmente transtornada. Vai guardando isso aí. Ontem, me chega a notícia de que viajou para os Estados Unidos o gestor presidente e a sua esposa. Coincidência, né? Os Estados Unidos é ali. E o que é? Qual a ligação que eles têm com os Estados Unidos? E por que, diante desse hecatombe agora, vai o Júnior primeiramente, depois vai o gestor presidente e sua esposa, para onde? Para os Estados Unidos. Meu questionamento é o seguinte: por que não se abrem, primeiro, prestar conta, dizer para onde vai, o que vai fazer, com relatórios, com registros, trazer coisas eficazes, com produção inquestionável, mas vou para uma viagem longa. Será que existe alguém lá do outro lado, ligado a esse ministério, eu não preciso aqui dizer quem é, que estava eventualmente participando desses investimentos loucos e agora também foi responsável por essa perda? É um questionamento. Por quê? O Júnior viaja, chega transtornado, em pleno Congresso das Senhoras. E ontem viaja o gestor presidente novamente, quer dizer, um mês depois, e a esposa. Para onde? Para os Estados Unidos. E já existem históricos, inclusive registrados, inclusive em processo, de que pessoas que estão lá tiveram um passado questionável sobre, realmente, recursos que não eram dele. Então, eu quero dizer o seguinte, olha, é só especulação. Nos Estados Unidos, a lei se cumpre, não é no Brasil. Nos Estados Unidos, a lei é muito severa, tá? E assim, como aqui no Brasil as coisas acontecem e se dá um jeito para tudo, nos Estados Unidos, crime financeiro ou crime contra a lei americana, isso dá deportação e prisão, tá certo? São questionamentos, por quê? Porque a igreja é um organismo vivo, as portas, as paredes devem ser de vidros transparentes, não
pode haver subterfúgio, não pode haver. Porque a partir do momento que há, se enseja questionamentos dessa natureza. Então, será que alguém lá do outro lado, ligado a essa igreja, participava desse esquema e agora está em apuros? É uma pergunta e cabe reflexão. Caso não aconteça nada, não tenha nada a temer, por que não agir com transparência e com respeito àqueles que são responsáveis por esse organismo vivo chamado Igreja do Senhor Jesus? Que Deus em Cristo a todos abençoe. A questão toda é o silêncio que ronda os sites oficiais da instituição, que não emitiram nenhuma nota desmentindo as acusações. Negócio a pensar, você que é defensor cego da instituição, responda aí a minha pergunta. Diante de um escândalo como esse, onde se criou um projeto que o nome lá era o projeto de investimento, chama de pirâmide financeira. Mas vamos deixar o projeto de investimento. Muitas pessoas foram lesadas nisso aí. Gente que vendeu propriedades para entrar nesse projeto. Gente pediu dinheiro aos familiares para entrar neste projeto. Porque, segundo informações que nós recebemos, os captadores desses recursos só autorizavam entrar no projeto acima de 100 mil. Olha para aí, vai vendo. Agora, isso tudo dentro da própria instituição. Pastores ligados à própria instituição. Aí a gente vem aqui expor isso aí. Nós somos chamados desviados, filhos do diabo, expondo. É sério mesmo. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo Jesus expondo a hipocrisia dos religiosos fariseus, que eram os obreiros, os pastores da época, que conduziam as pessoas para o erro e para o engano. Jesus muitas vezes os confrontou, lançando em rosto a hipocrisia deles. Né? É isso aí. Paulo também fez o mesmo, confrontou falsos profetas, falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, gente que estava ali dentro da igreja, mas causando dano. Alexandre o Laturei, eu e Fileto, e Miteu e Alexandre, tá entendendo? E outras pessoas que Paulo dá nome aos bois, pessoas que estavam prejudicando o bom andamento da igreja e a propagação do evangelho, porque pessoas estavam ali somente para desvirtuar a realidade dos fatos, como eu ia dizendo. Aí o que acontece? Paulo confrontou Pedro, que estava andando de forma desordenada. Gálatas 2, do 11 ao 14, eu sempre gosto de usar esse texto. Paulo vê que Pedro não está andando em conformidade com o evangelho, vai lá e o corrige, o confronta. Confrontar faz parte de um evangelho saudável. Expor quem está andando desordenadamente faz parte de um evangelho saudável. Sabe por que a coisa está a casa da mãe Joana? É porque não há mais quem confronte, não há mais quem questione. E na bleia é assim, se você se levantar para questionar pastor, presidente milionário, ou seja lá quem for, que tenha um cargo, que tenha liderança, na bleia você é extirpado automaticamente, colocado em geladeiras eternas até a volta de Jesus. É esquecido, é desprezado, é lançado às traças e às baratas. É ou não é? É ou não é? Eu conheço muitos obreiros que, ao se posicionar contra o sistema da bleia, eles foram tirados de suas funções abruptamente. Errar, eles podem, mas serem questionados seus erros, eles não querem. Isso é o evangelho? Nunca foi, porque, pelo que eu sei, o evangelho confronta, é confronto o tempo todo. Para o pecador, o evangelho confronta ele no seu pecado, mostrando para ele o seu estado de miséria, mostrando que ele deve
se arrepender, confessar Jesus como Salvador para ter o quê? O perdão dos seus pecados e o livramento da condenação eterna. Então o evangelho confronta o pecador. E nós, agora, alcançados por essa graça, o evangelho nos confronta todos os dias, o dia todo, na nossa conduta, comportamento e caráter. Mas não querem ser confrontados. Claro, porque eles são os donos da empresa. Infelizmente, a Assembleia de Deus hoje tem dono e não é Jesus. Não é Jesus. Mas e aí, o que é que você acha disso tudo, desse balaio de gato que criaram dentro da Assembleia de Deus aqui em Pernambuco? Deixe sua opinião aí nos comentários. Deixe sua opinião, pois a sua opinião também é relevante para o crescimento deste canal. Na sua opinião, é saudável confrontar um líder que não está andando em conformidade com o evangelho? É bíblico fazer isso? Deixe sua opinião aí nos comentários de forma bíblica. Eu gostaria de saber a sua opinião. Uma vez mais, eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética. Comente, compartilhe, se inscreva e faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.